Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, excetuando o domingo passado, no qual fizemos uma pausa para celebrar a Assunção da Santíssima Virgem, a liturgia nos últimos domingos vem nos propondo refletir sobre o capítulo 6 do Evangelho de São João, no qual Jesus se apresenta como o pão vivo que desceu do céu, e acrescenta: quem come deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne entregue pela vida do mundo. Aos judeus que discutem acaloradamente, perguntando-se como é que ele pode dar a sua carne a comer, Jesus confirma: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Hoje, 21º domingo do tempo comum, meditamos sobre a parte conclusiva deste capítulo 6, na qual São João, o quarto evangelista, refere-se à reação das pessoas e dos próprios discípulos escandalizados pelas palavras do Senhor, até o ponto de que muitos, depois de tê-lo seguido até então, exclamam: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? E a partir daquele momento, muitos discípulos o abandonaram e não mais andavam com ele. Jesus, no entanto, não suaviza suas afirmações, mas dirige-se diretamente aos 12, dizendo: vós também quereis ir embora? Por trás desta pergunta há muita dor. Na verdade, não precisamos chegar aos dias da paixão para contemplar as aflições de nosso Senhor. Ele as conhece desde os primeiros momentos da sua vida nesta terra. Entre estas dores estão a incompreensão e o abandono. Esta pergunta provocadora não se dirige somente aos que o escutavam então, mas alcança a nós e aos homens de todas as épocas. Também hoje, muitos se escandalizam diante do paradoxo da fé cristã, da cruz que ela implica. O ensinamento de Jesus parece duro, difícil demais de acolher e de praticar. Diante dessa realidade, existem aqueles que rejeitam e abandonam Cristo. E também existem aqueles que tentam adaptar suas palavras às modas, desvirtuando seu sentido e valor. Diz-nos nosso Senhor: vós também quereis ir embora? Esta inquietante provocação ressoa no coração e espera de cada um de nós uma resposta pessoal. Jesus, de fato, não se contenta com uma pertença superficial e formal. Não basta sermos chamados de católicos. Não lhe basta uma primeira adesão entusiasta. É necessário, pelo contrário, participar durante a vida toda do seu pensar e querer. Segui-lo enche o coração de alegria e dá sentido pleno à nossa existência, mas comporta dificuldades e renúncias, pois com muita frequência é preciso nadar contra a corrente. Estas palavras foram ditas por nosso Senhor após a incrível revelação que ele fez no dia seguinte à multiplicação dos pães, revelação do grande segredo da vida espiritual, a saber, primeiro, que o próprio Jesus nos daria o seu corpo para comer e o seu sangue para beber. Segundo, que o seu corpo e o seu sangue nos darão a vida eterna e farão Deus habitar em nós. Ante este mistério maravilhoso que Jesus revela, esperaríamos uma resposta de gratidão, de admiração e talvez até de espanto por parte da multidão. Jesus Cristo revelou aquele que seria o dom mais esplêndido da sua infinita caridade. Em vez disso, foi pago com desprezo, incompreensão e abandono. Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Disseram eles. E a partir daquele momento, muitos discípulos o abandonaram e não mais andavam com ele. Com a alma tão amargurada e angustiada, e vendo que até no coração dos seus discípulos mais íntimos e queridos, os apóstolos, surgiam dúvidas, suspeitas e incertezas, o Senhor perguntou-lhes: também vós quereis ir embora? Mas o Espírito Santo inspirou as palavras de Pedro para consolar o desolado Sagrado Coração.
Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Vejamos quantas coisas Pedro diz nesta frase tão simples. Primeiro, tu tens, ou seja, tu e ninguém mais, só tu. Segundo, palavras. Tu tens palavras. Refere-se à doutrina de Jesus. Ele tinha muitas coisas para lhes ensinar, e ensinava-os movido por sua misericórdia e piedade, pois, como ele mesmo disse, os via como ovelhas sem pastor. De vida eterna. As palavras do Senhor são palavras de vida eterna. Em primeiro lugar, porque nos falam da vida eterna. Elas nos revelam a vida eterna, a intimidade com Deus. Ensina-nos aquelas verdades eternas escondidas no seio de Deus, que sem a revelação de Jesus nunca teríamos alcançado nem mesmo imaginado. Segundo, são palavras de vida eterna também porque nos ensinam o caminho para a vida eterna. Jesus, em seus ensinamentos, com suas palavras, nos mostra um caminho espiritual. Nos ensina a nos comportarmos de maneira digna de ganhar a vida eterna. Suas palavras nos apresentam um programa de vida santa, casta e pura que nos torna dignos de Deus. Finalmente, as palavras de Jesus são palavras de vida eterna porque elas mesmas causam em nós a vida eterna. As palavras dele são palavras de Deus, pronunciadas pela boca de Deus. E quando essas palavras penetram no coração, fazem nele o que faz o orvalho da manhã quando pousa numa flor. Seu frescor revigora a flor, a embeleza e dá vida. Com maior razão, a palavra de Deus, quando encontra um coração disposto a acolhê-la, o penetra e o faz reviver. Quantos exemplos temos no Evangelho de homens e mulheres que, recebendo no coração uma única palavra do Senhor, mudaram de vida, encontraram consolação, recuperaram as forças perdidas. Pensemos em Mateus, a quem o Senhor disse: segue-me. Em Pedro, depois da sua traição, a mulher adúltera a seus pés: mulher, eu não te condeno. A pecadora que também chorou a seus pés: vai e não peques mais. As ofertas de perdão a Judas, aos discípulos de Emaús, não ardiam os nossos corações quando ele nos falava ao longo do caminho? Daí a conclusão de Pedro: Senhor, a quem nós iremos? Fora de Jesus, meus irmãos, não há ninguém que possa mostrar a vida, nos guiar para ela e finalmente nos dar a vida. Queridos irmãos, também nós podemos repetir a resposta de Pedro, consciente certamente da nossa fragilidade humana, mas confiando na potência do Espírito Santo, que se expressa e se manifesta na comunhão com Jesus. A fé é um dom de Deus ao homem e é, ao mesmo tempo, entrega livre e total do homem a Deus. A fé é dócil escuta da palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos passos e luz em nosso caminho. Se abrirmos com confiança o coração a Cristo, se nos deixamos conquistar por Ele, podemos experimentar também nós, junto ao Santo Cura d'Ars, que nossa única felicidade nesta terra consiste em amar a Deus e saber que Ele nos ama. Peçamos a Nossa Senhora que mantenha sempre firme em nós a fé impregnada do amor, que fez dela, humilde menina de Nazaré, a Mãe de Deus e mãe e modelo de todos os crentes. Peçamos um amor imenso por cada palavra de Jesus, mesmo a menor, a mais breve, a mais aparentemente acidental. Peçamos que, ao ouvirmos as palavras de Jesus no Evangelho, nossos corações se incendeiem de caridade, sejam movidos pela misericórdia e se convertam cada vez mais a Deus. Que a palavra de Deus encontre em nós um coração sempre aberto à sua fecundidade. Assim seja. Amém.